Eu descobri que meu filho adolescente está consumindo maconha. Estou muito preocupada. Porém, ouço falar que ela pode fazer bem. Sei que não é sua área, mas poucos canais no YouTube têm essa resposta pessoal que o senhor dá. Eu sei, é complicado isso, né? Como eu havia falado, né, a maconha tem esse problema, né? Hoje estão querendo santificar a maconha. Eu acho muito perigoso essa questão. Eu estou vendo mais isso como uma engenharia social do que qualquer outra coisa, né? Eu, bem da verdade, sou um grande entusiasta para o uso do canabidiol, que é um dos componentes da maconha para o tratamento de doenças. Ou seja, realmente é um fármaco maravilhoso e que com a indicação médica, utilizando e respeitando protocolos, né, de abordagem de determinadas doenças, certamente é uma opção muito interessante que pode funcionar bastante e que tem funcionado bastante, né, em muitos pacientes. Então, só a gente deixando claro, eu sou um grande entusiasta do uso medicinal da maconha. Agora, do uso recreativo da maconha, liberar a maconha é uma coisa um pouco complexa. Primeiro que você imagina um adolescente, né, tendo acesso com facilidade à maconha. É uma coisa muito complicada. Primeiro que a criança e o adolescente não é a minha área, né? Assim, eu vou falar o que eu tenho de conhecimento básico quando eu estudei a cadeira de neurologia na faculdade. Mas assim, pelo que eu entendo, conjecturando, a criança e o adolescente, ela tem um sistema neuronal em formação. Existe a chamada plasticidade neuronal. Então é muito mais fácil você tratar questões psiquiátricas e psicológicas em crianças e adolescentes do que em adultos, porque a criança e adolescente ainda está na formação das conexões sinápticas neuronais, e essas conexões sinápticas neuronais elas vão se ajustando, e nesse ajuste você tem como tratar adequadamente uma criança muitas das vezes que tem um problema psíquico, psiquiátrico, ou tem um trauma, ou tem realmente um problema de neurotransmissores, e você fazendo medicações ali tem como você trabalhar na chamada plasticidade neuronal. Mas, em contrapartida, o efeito deletério de substâncias tóxicas também pode acontecer. Ou seja, se você submete um adolescente ao consumo de maconha, ele ainda nesse processo de plasticidade neuronal, ele pode sofrer muito com isso, né? Porque a maconha, principalmente o THC, que é um dos componentes da maconha, e hoje os níveis de THC eles estão muito mais elevados do que antigamente. A maconha de 50 anos atrás tinha 10 vezes menos THC do que tem hoje, que é justamente aquela substância que causa o processo de euforia, não o processo de euforia, mas o processo neurológico de bem-estar, o processo de, entre aspas, bem-estar, né? O processo de sensações e tudo isso. O que faz justamente isso é essa substância chamada THC. Então, hoje a gente primeiro tem uma maconha com níveis altíssimos de THC, né? Coisa que há 50 anos atrás você já não tinha níveis tão grandes. Então, níveis altíssimos que viciam muito o paciente. E você ainda submete essa substância a um cérebro em formação, você pode, desde causar letargia crônica e contínua no paciente, ou seja, ficar aquele paciente letárgico, aquele paciente sem estímulo, sem vontade de vida, sem vontade de interagir, quase como um autista, né? E pode levar também esse paciente a abrir inclusive quadros psicóticos, né, de esquizofrenia. Então isso é uma realidade, né? Então, utilizando o conhecimento que eu tenho básico, neurologia, na época de minha formação médica, certamente um psiquiatra vai falar muito melhor do que eu, com muito mais fundamento, né? Eu estou falando das coisas básicas que eu entendo basicamente. Então, assim, eu sou completamente contra um adolescente fazer uso de qualquer tipo de substância, tá? Seja cigarro, seja maconha, seja cocaína, seja o que for, álcool também. Completamente contra por causa do efeito deletério em cima dessa plasticidade neuronal, tá bom? Agora, em questões geopolíticas e assim por diante, eu vejo realmente a maconha como algo muito perigoso para a humanidade, né? Isso me remonta à época do vício que os chineses tiveram pelo ópio, né? Onde os ingleses, eles propositalmente deixaram todos os chineses viciados nessa desgraça, né? E porque realmente, certamente o ópio é uma substância muito mais agressiva do que o cannabis, do que a maconha. Certamente isso. E eu já estou falando isso porque vai haver
um ou outro engraçadinho que vai falar, como é que você fala de ópio, vai comparar ópio com maconha? Não tem nada a ver. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. Mas vocês não entendem que um paciente que costuma usar cannabis é um paciente muito menos questionador, muito mais apático para as situações, ou seja, qualquer manobra política, qualquer manobra social, qualquer engenharia social ficaria muito mais fácil para um paciente que usa cannabis do que um paciente que fuma? Não que eu seja a favor do cigarro, né? O cigarro é uma desgraça, o cigarro faz um mal danado, o cigarro causa câncer, doenças cardiovasculares, o cigarro causa problemas inflamatórios, vasculites, inflamações reumáticas, inclusive vasculites inflamatórias, levando inclusive a amputação, ou seja, o cigarro é uma desgraça. Mas o cigarro tem uma coisa menos pior do que a maconha, ele tem a nicotina que melhora a capacidade cognitiva e, consequentemente, faz com que a pessoa seja mais questionadora. Então, você ter uma população viciada em cigarro é muito mais perigoso do que você ter uma população viciada em maconha. Porque a maconha, além de causar boa parte dos danos que o cigarro causa também, ela deixa você num estado de apatia. Ou seja, você fica muito menos questionador a tudo aquilo que que tentam te colocar goela abaixo. Tá? Em relação a proibir a maconha, bem na verdade, eu sou uma pessoa que sou extremamente a favor da liberdade individual de cada um, né? Todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que está fazendo, né? Então, de certa forma, eu sou a favor da liberação da maconha, porque a maconha, bem na verdade, é uma substância extremamente barata, né? Então, quando você cria dificuldade para vender facilidade, né? Você cria leis que criminalizem a produção e comercialização desse produto, você faz com que atrás dessas leis tenha toda uma estrutura criminal altamente lucrativa, né? E que vai irrigando todas as escalas de fiscalização e de produção, aqui falando aqui bem claramente, e isso acaba realmente dificultando muito o combate a esse entorpecente, né? Então, na verdade, todos são adultos, né? Os adultos que quiserem fazer uso, que façam. Apesar de ser uma substância psicoativa, uma substância que, de certa forma, leva a vícios e tal, mas mesmo assim é menos ruim você criar leis que venham a reprimir o uso e consumo da maconha e a produção também, do que é menos ruim é menos ruim você liberar do que você criar leis que venham a reprimir, justamente para não causar toda uma formação de um complexo extremamente complicado e corrupto e que leve então a um crime horroroso, né? Um sistema de crime organizado horroroso, né? Como aconteceu na época da lei seca nos Estados Unidos com o álcool, né? Onde Al Capone foi uma das grandes vertentes, porque era um contrabandista de álcool, né? Ou seja, hoje o álcool é liberado e hoje você não tem organizações criminosas que trabalham a favor do álcool. Então eu penso, fazendo uma analogia ao álcool, eu penso que com a maconha vai ser a mesma coisa. Agora, as campanhas, né, contra o uso do álcool, contra o uso da maconha, contra o uso do cigarro, as campanhas contra o uso dessas substâncias entorpecentes para menores, elas têm que ser feitas muito fortemente e tem que haver realmente uma punição exemplar, né? Não só do judiciário, né, mas do legislativo também, criando leis muito mais fortes e que facilitem o judiciário então aplicar essas leis e fazendo com que aqueles que fugirem desse perfil eles sejam exemplarmente punidos. Mas aí eu particularmente sou a favor da liberação, porque você proibir vai continuar essa desgraça, vai continuar esse sistema extremamente corrupto e violento que o Brasil vive, né? Tá bom? Então tá dada aí a minha opinião, tá? Minha opinião pessoal, eu tenho direito de falar isso. Vivemos num país ainda democrático e, se Deus quiser, continuará democrático durante muito tempo. Obrigado pela sua pergunta.